Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre essa obra, Uma Breve História da Filosofia, uma obra do Nigel Warburton, que trata aí de uma série de filósofos e pensadores que vai lá desde o início da história da filosofia, filosofia antiga, e vai até os dias atuais, o período contemporâneo. Então essa obra vai abarcar uma série de pensadores, num total de 40 capítulos, 40 volumes, que serão gravados aí por mim na forma de 40 vídeos. Nós estamos hoje no vídeo número 8, no capítulo número 8. Estamos falando do período medieval. Nesse período medieval nós tratamos ali de Boécio, Santo Agostinho, e hoje nós vamos tratar ali do Santo Tomás de Aquino e também do Santo Anselmo. Lembrando que o período medieval tem muito mais autores, tem uma série de autores, período medieval ali europeu, tem aproximadamente 1000 anos de duração, mas aqui nós vamos abarcar apenas 4 pensadores que, de certa forma, nos ajudam a entender um pouco ali desse período medieval. Lembrando que há uma filosofia árabe também nesse período medieval, com autores ali como Avicena, Averroes e uma série de outros autores. Tem a filosofia árabe, a filosofia judaica, e lá do outro lado do mundo tem uma filosofia medieval chinesa, uma filosofia medieval japonesa, uma filosofia medieval hindu e por aí vai. Mas estamos comentando aqui da Idade Média Europeia. Então estamos falando ali daquele período regido principalmente pela Igreja Católica. O capítulo de hoje, então, se chama A Ilha Perfeita. Esse capítulo, então, a gente vai tratar de 2 autores. Vamos tratar do Santo Anselmo e do Santo Tomás de Aquino. São 2 autores ali, se eu não me engano, os 2 são doutores da igreja. São autores muito importantes ali para o pensamento católico. Também são autores importantíssimos para o pensamento ocidental de maneira geral. Por mais que você não seja católico, por mais que você seja ateu, evangélico, qualquer outra coisa, o pensamento desses autores, de certa forma, ele causa impacto no Ocidente. A gente vai ver que o argumento para a existência de Deus apresentado por Santo Anselmo é um argumento que vai ser muito debatido ali dentro da história da filosofia. É um argumento que os autores adoram discutir, tanto para concordar quanto para provar que está errado. Tá? Então é isso. Os autores vão pegar esse argumento e vão falar, esse argumento está correto, mas vão fazer alguma modificação. Outros autores não, vão negar, falar que o argumento está errado. E é isso que é interessante da filosofia. É justamente esse debate, esse acalorado debate entre ideias, conceitos, pensamentos e por aí vai. E o pensamento do Tomás de Aquino também é muito importante ali, porque é através do pensamento de Tomás de Aquino que a gente conhece o Aristóteles no Ocidente. E, de certa forma, ele é um autor muito importante ali para o desenvolvimento da ciência. Por mais que na modernidade desçam a lenha no Aristóteles, vão descer a lenha, principalmente ali com os trabalhos de Galileu, o Kepler, o Newton, etc. Vão mostrar que a física do Aristóteles está errada. Mesmo assim, o trabalho de Aristóteles é importante, justamente como uma forma, digamos assim, propedêutica de ensino, como uma forma, digamos assim, de propedêutica de pesquisa. O que Aristóteles traz em relação à ciência, ao mundo físico, na sua grande maioria está errado. Tá? Provou-se hoje na modernidade, com a física que surgiu, com a nova física, que as ideias de Aristóteles estavam erradas em relação à física. Também ali dentro da evolução da biologia também se mostrou que as ideias do Aristóteles estavam erradas. Entretanto, o Aristóteles mostra um método, uma forma de pesquisar, e essa forma de pesquisar é uma coisa que, de certa forma, ainda é válida até hoje, embora ainda existam hoje existam mais métodos de pesquisa, a ciência ela avançou muito, mas de certa forma o Aristóteles é um autor instigante ali para mostrar como que, de certa forma, a ciência procede, a forma de raciocínio, a forma de indução, dedução e por aí vai. Mas não é desse autor que nós vamos tratar. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Segundo Warburton, Warburton é o criador dessa obra, né? Dessa obra aí, Uma Breve História da Filosofia. Segundo ele, todos têm uma ideia de Deus. Então, assim, filosofia medieval, filosofia europeia, qual é o problema principal desse período de pensamento? É uma filosofia que está próxima, ligada, intimamente ligada ao pensamento teológico, ou seja, uma filosofia que vai justamente pensar sobre Deus e suas relações com o mundo, com o homem, com a sociedade, etc. A Idade Média Europeia é dividida em 2 grandes períodos, a patrística e a escolástica. Patrística é o período dos santos padres, é o período ali do comecinho da igreja, é o período ali dos autores que vão justamente mostrar as relações entre
fé e razão, mostrando que a razão é sempre inferior à fé. O segundo período ali da Idade Média Europeia é um período chamado escolástica. A escolástica é um período em que a razão, para alguns autores, ainda é subordinada à fé, mas aqui, nesse período, vai começar a aparecer a ideia de que a razão está no mesmo nível que a fé. A razão já não é mais subordinada à fé, mas ela está no mesmo nível que a fé. E outros autores, ainda mais audaciosos no finalzinho da escolástica, vão começar a mostrar que a razão é superior à fé. Então, são dois períodos diferentes ali da Idade Média, patrística, a fé é superior à razão, e na escolástica você tem ali, no primeiro momento, a fé ainda superior à razão, depois razão e fé começam a estar no mesmo nível, e depois a razão se torna superior à fé. Mas esse embate não para por aí, porque ali no período renascentista e moderno vai continuar sempre essa briga, essa disputa entre fé e razão. Conciliadas, separadas, complementares, aí vai depender muito do autor, da perspectiva e por aí vai. Então o Warburton vai trazer a ideia que todo mundo tem alguma ideia sobre Deus. Se eu falo para você a palavra Deus, na tua cabeça, automaticamente vem alguma coisa, né? Ah, dependendo da religião que você frequenta. Deus é isso, Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo e por aí vai. Então, quando eu falo palavra Deus, na tua cabeça, você pensa de alguma forma. Cada pessoa pensa diferente, por mais que possa ser parecido. Mesmo acreditando ou não, todos entendem o significado dessa palavra. Então você vai lá e fala para o ateu. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Fala bem assim para o ateu. Sei lá, que Deus te abençoe. Você fala assim para o ateu, que Deus te abençoe. O ateu não acredita em Deus, ele não acredita em Deus, mas ele entende o significado dessas palavras. Ele entende o que é um Deus te abençoe. Ele entende muito bem o significado dessas palavras. E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Porque dentro do pensamento do Santo Anselmo, ter a ideia de Deus é uma forma de se provar a existência de Deus. Ou seja, mesmo aquele ateu que vai dizer Deus não existe, pelo fato dele ter uma ideia de Deus, a gente já pode pensar em elaborar uma forma de provar a existência de Deus. É por aí que vai o argumento do Santo Anselmo, que é o autor que a gente vai discutir hoje. Teria nascido no ano 1033, falecido no ano de 1109. Santo Anselmo, também conhecido como Anselmo de Aosta, teria nascido na cidade de Aosta, que fica na Itália, se eu não me engano. Também é conhecidos por alguns como Santo Anselmo de Canterbury ou Santo Anselmo da Cantuária, porque ele teria atuado nessas regiões. Então ele procura mostrar que a ideia de Deus pode servir para provar a existência de Deus, e esse é o argumento de Santo Anselmo. Como eu falei para vocês, a filosofia medieval ela é dividida em duas partes, patrística e escolástica. Na patrística, não existem autores que eu conheça, pelo menos, que vão tentar provar a existência de Deus. Por quê? Porque na época da patrística, era praticamente natural as pessoas conhecerem a ideia da existência de Deus. Ou seja, ninguém duvidava da existência de Deus, até onde eu tenho conhecimento, né? Dos autores que a gente conhece, nenhum chega lá a duvidar da existência de Deus. Então, na patrística, você não precisava provar a existência de Deus, porque era dado como certo que Deus existia. Somente ali no período da escolástica que a ideia da existência de Deus começa a ser questionada. Alguns autores começam a questionar. Será que existe mesmo esse Deus? Então essa é uma ideia nova que começa a aparecer lá na escolástica. E, justamente para combater esse tipo de ideia, os santos, os autores, os filósofos vão tentar provar argumentos ali para provar a existência de Deus. No caso do Santo Anselmo, ele era padre quando os seus alunos pediram para ele provar a existência de Deus sem utilizar a Bíblia, sem utilizar a fé. Então muitos alunos falaram assim, Anselmo, prova a existência de Deus sem utilizar a Bíblia, sem utilizar a fé. Porque utilizando a Bíblia e a fé é muito fácil provar a existência de Deus, é muito fácil usar como prova. Agora, usar a razão era uma coisa que, de certa forma, as pessoas não exploravam muito naquela época. E o Santo Anselmo fez isso. Então ele escreve um livro chamado Monológio, acho que onde vão ter ali 4, se não me engano, argumentos para a existência de Deus,
O grande problema é que ele escreveu esse livro e era um livro muito complicado, era um livro muito difícil e as pessoas não entenderam. E daí o Santo Anselmo, descontente com esse resultado, ele resolveu escrever um outro livro chamado Proslogium, onde ele vai tratar apenas de um único argumento sobre a existência de Deus, e é esse argumento que a gente vai discutir, porque é esse argumento que ficou famoso dentro da história da filosofia. Então, de certa forma, o que ele vai trazer nesse argumento? Não se pode conceber nada superior a Deus. Então, de uma maneira direta, ele afirma o seguinte: não se pode conceber nada superior a Deus. Se a gente pensa em Deus, a gente automaticamente está pensando em Deus como algo praticamente infinito. Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente belo, Deus é infinitamente justo, Deus é infinitamente fiel. Vamos pensar nas qualidades positivas. Deus é infinitamente essas qualidades. Vamos pensar no amor. Deus é infinitamente amor. O que quer dizer esse infinitamente? Quer dizer que não se pode pensar nada maior que esse infinitamente. Então, se eu penso assim, sei lá, você ama muito uma pessoa, mas se Deus é infinitamente amor, obviamente o amor de Deus é muito maior que o amor de qualquer ser humano. Isso é uma coisa que a igreja, obviamente, concorda, mas é uma coisa que a igreja justamente vai procurar defender. O amor de Deus, a justiça de Deus são infinitamente superiores ao amor, à justiça, qualquer outro sentimento humano. Então, vamos usar logicamente a nossa cabeça. Se a gente pensar em Deus, será que é possível pensar em algo maior que Deus? Vamos pedir assim, por exemplo, para um ateu, tá? O argumento vai mais ou menos nessa perspectiva. Se um ateu não acredita em Deus, então para o ateu é fácil que ele diga algo maior que Deus. Tá, o ateu não acredita em Deus, então ele vai falar assim, isso aqui é maior que Deus. Por quê? Porque Deus não existe. Mas, mesmo pro ateu, é difícil ele falar que tem algo maior que Deus, porque ele tem o conceito na cabeça dele de que Deus é infinitamente algo, Deus é infinitamente tudo aquilo de bom. Então, Deus é a coisa mais grande que existe. Não existe nada maior que Deus. E o próprio ateu que nega Deus, ele tem isso na sua cabeça. Então ele não vai conseguir pensar em nada maior que Deus. Você que está assistindo esse vídeo, tente pensar em algo maior que Deus. Teu cérebro não consegue compreender nada maior que Deus. E é por aí que vai o argumento de Santo Anselmo. Deus não possui nada que seja maior, não existe nada que seja maior que Deus. Isso a gente tem na nossa mente, isso a gente tem no nosso raciocínio. Na tua mente não existe nada maior que Deus, porque Deus é perfeito. Mas se Deus é perfeito, a perfeição dele consiste em algo particular, que consiste justamente na sua existência. Como assim na sua existência? A gente já vai chegar nesse ponto. Então, essa definição de Deus não é controversa. Ou seja, dizer que não existe nada maior que Deus não é algo controverso, é algo que as pessoas concordam. Mesmo aquele que não acredita em Deus vai justamente não conseguir mostrar que existe algo maior que Deus, apesar dele não acreditar na existência de Deus. Então, aí é que está. Deus é perfeito, dentro da perspectiva cristã, evangélica e dentro da perspectiva do Santo Anselmo. Só que a perfeição de Deus, ela tem uma dupla característica. Deus é tanto pensamento quanto existência. A perfeição de Deus se encontra tanto no pensamento quanto na existência. Não existe nada que seja maior que Deus. Isso a razão já mostrou, mas Deus é tão perfeito que no mundo, fora da nossa mente, fora do pensamento, não tem nada maior que ele, porque ele é o maior das coisas. Se ele é perfeito, então ele tem que existir fora da nossa mente também. Ou seja, Deus não é só uma ideia na minha cabeça, mas Deus é uma coisa que existe na realidade, no mundo lá fora. Deus está aqui fora no mundo. Por quê? Porque não existe nada maior que Deus. Ninguém pode falar nada maior que Deus. Por quê? Porque ele é tão perfeito que ele está tanto na mente quanto na realidade. E na realidade, no mundo, ele é o maior que existe. Não existe nada maior que ele. Se Deus não existisse, era fácil.
Deus não existe. Então, uma montanha é maior que Deus. Ah, então o planeta Terra é maior que Deus. Mas a nossa razão não pode compreender isso. A gente não consegue compreender essas coisas, porque esse Deus existe tanto na mente quanto no mundo. Na realidade, o mundo não é a maior coisa que existe. O que existe de maior no mundo é Deus. Se Deus está somente na nossa mente, então não pode ser superior a qualquer outra coisa. Se Deus está somente na minha cabeça, então ele é menor que qualquer outra coisa. Porque vamos pensar, o que é uma ideia? O cérebro é formado por neurônios, e as ideias eles passam ali de neurônio a neurônio através de, digamos assim, de descargas elétricas. Então os neurônios são pequenininhos. Se Deus é uma ideia, Deus é menor que um neurônio. Então Deus não poderia ser maior que qualquer outra coisa que existe. Eu estou olhando ali, por exemplo, um caminhão. Tem um caminhão lá na minha frente. O caminhão é maior que Deus, porque o caminhão existe no mundo. Mas a própria definição de Deus não permite que um caminhão seja maior que Deus, não permite que o mundo seja maior que Deus, não permite que o sistema solar seja maior que Deus. Então, dizer que algo no mundo é maior que Deus é entrar em contradição com a própria definição de Deus que existe na nossa mente. Portanto, a própria perfeição divina mostra Deus é o maior ser pensado e ao mesmo tempo que ele pode ser pensado, ele também tem que existir, porque não tem nada no mundo que seja maior que ele, porque ele é o maior de todas as coisas que existem. Então, se existe a ideia de Deus, então, pela sua própria definição, deve existir, pela própria definição de Deus, de que não existe nada maior que ele, e não tem nada maior que ele, por quê? Porque ele é o maior. Se não tem nada maior que Deus, é óbvio que ele é o maior. Se ele é o maior, ele tem que existir, porque como que aquilo que não existe vai ser o maior? É por isso, é para essa linha que vai o argumento, justamente uma discussão lógica. É um argumento a priori. O que é um argumento a priori? Esse é um argumento que não precisa da experiência para agir. A maioria dos filósofos, dos autores, vão tentar provar a existência de Deus a partir de um argumento a posteriori. O que é um argumento a posteriori? É um argumento que você vai justamente utilizar a experiência para provar que Deus existe. Ah, você tem, por exemplo, uma batida de carro e as pessoas sobreviveram. Então a experiência vai dizer: Deus salvou essas pessoas. Aconteceu um milagre no mundo, tá? Aconteceu um milagre lá, que as pessoas falam, isso aqui é um milagre. Se isso acontece, a tua experiência diz que Deus existe. Então isso é um argumento a posteriori. Então primeiro você tem a experiência, para daí depois falar, não, Deus realmente existe, tá? Mas o argumento de Anselmo não vem da experiência, ele vem da razão, ele vem antes da experiência, portanto ele é um argumento a priori, é um argumento lógico que não precisa primeiro da realidade. Primeiro ele parte de uma definição. Qual é a definição? Não há nada maior que Deus. Só depois da definição ele vai para a realidade e procura se tem algo maior que Deus. Não, o mundo não é maior que Deus, o sistema solar não é maior que Deus, portanto, Deus é maior que todas as coisas. Então é isso. O argumento do Anselmo é um argumento a priori. Já a gente vai ver depois o argumento do Tomás de Aquino, é um argumento a posteriori, porque ele vai utilizar o mundo justamente para tentar provar a existência de Deus. Então é por essa via de argumentação que vai a ideia do Santo Anselmo. Dentro da história da filosofia, existem uma série de autores que vão discutir esse argumento ontológico da existência de Deus. Por exemplo, autores que criticaram ali o argumento do Santo Anselmo. O argumento de Santo Anselmo ficou conhecido pelo Kant, o Kant nomeou ele de argumento ontológico da existência de Deus, tá? Então, alguns autores que criticaram esse argumento do Santo Anselmo tentaram provar a sua invalidade. Quem foi contra? O Gaunilo, que a gente vai comentar, o Santo Tomás de Aquino também, e o Kant, são autores ali que procuraram refutar esse argumento. Na filosofia contemporânea, um filósofo e lógico, o Quine, também, de certa forma, vai tentar provar ali que o argumento do Santo Anselmo está errado. Alguns outros autores que abraçaram essa perspectiva do Santo Anselmo, defenderam esse argumento e fizeram algumas mudanças para ele, foram São Boaventura, o Duns Scoto, o Descartes. O Descartes vai também trabalhar com o argumento ontológico da existência de Deus, o Leibniz e o Hegel. Alguns autores ali também vão comentar, como o Brentano, que é um filósofo também muito importante ali para a filosofia contemporânea, e também um padre filósofo, o padre Guthrie, que ele também vai trabalhar, vai comentar sobre esse argumento da existência de Deus. Mas hoje a gente vai comentar um pouquinho ali sobre o Gaunilo. O Gaunilo foi um monge que justamente estava ali no período de Santo Anselmo. Ele era um monge muito inteligente, ele vai ser um dos primeiros a tentar provar que o argumento de Santo Anselmo não é um argumento logicamente verdadeiro. O Gaunilo de Marmoutier procurou refutar o argumento de Santo Anselmo. Então, refutar é tentar provar que está errado.
E o Gaunilo, ele traz a ideia de uma ilha. Por isso que o título desse capítulo é A Ilha Perfeita. Porque o Gaunilo vai partir da seguinte perspectiva. E se a gente pudesse pensar em uma ilha perfeita, que contém uma série de frutas, uma série de alimentos, que contém em abundância água, animais, provisões ali para o homem sobreviver. O simples fato de eu ter essa ilha perfeita, a mais perfeita das ilhas na minha mente, será que eu poderia justamente justificar a existência dessa ilha só porque ela é perfeita? Então ele vai falar automaticamente ali que não, você não pode dizer que existe tal ilha só porque ela é uma ilha perfeita. Então esse argumento, ele também, de certa forma, ali ele é o argumento ontológico da existência de Deus, só que você tira Deus e coloca a ideia de uma ilha perfeita. Então, você não pode provar que existe uma ilha perfeita só porque você pode pensar em uma ilha perfeita. Então ele vai dizer, da mesma forma, você não pode pensar que Deus existe somente porque sua definição é uma definição de perfeição. Então ele vai ser um dos primeiros autores ali a mostrar que justamente não há uma relação direta entre pensar e existir. E também ele vai usar um outro exemplo ali, que é um argumento relacionado à pintura. O pintor, dentro da sua mente, antes de fazer a pintura, ele tem a ideia da paisagem que ele vai pintar. Mas a pintura real só vai existir depois que ele pintar. Mas pode ser que ele não pinte a obra, ou seja, ele só vai ter a ideia da pintura na mente dele. Então, a ideia da pintura não quer dizer que vai existir uma pintura real, só vai existir uma pintura real se o autor concretizá-la. Em relação a Deus, seria a mesma ideia, o mesmo argumento. Só pelo fato de existir um pensamento de Deus como perfeito, isso não significa que ele exista na realidade dessa forma. O monge, esse monge Gaunilo, ele não era ateu, mas ele na verdade não concordou com esse argumento para provar a existência de Deus. Mais tarde o Kant também vai refutar o argumento do Santo Anselmo, porque ele vai mostrar que a ideia de ser e existir são ideias diferentes, porque o ser, na verdade, não é um predicado que vai justamente afirmar a existência do objeto. Não é porque você predica algo de objeto que quer dizer que ele seja existente. O que é existente é o sujeito, e o predicado vai depender do sujeito, e por aí vai. Então, predicar algo de Deus, falar que Deus é perfeito, isso não significa dizer que realmente ele existe, porque o predicado pode sumir, caso também suma o sujeito. E por aí vai, tá? Vamos falar um pouquinho agora do Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele está ali uns 200 anos depois do Santo Anselmo, tá? E ele também vai apresentar ali argumentos para a existência de Deus. O Tomás de Aquino é muito importante por ter introduzido as ideias de Aristóteles no Ocidente. Teria nascido por volta de 1225 e falecido por volta de 1274. Apresentou 5 provas da existência de Deus. Aqui nesse volume do Nigel Warburton, ele apresentou apenas a segunda prova da existência de Deus. As 5 provas da existência de Deus estão descritas numa obra chamada Suma Teológica, que é uma obra muito grande, que Tomás de Aquino apresenta ali uma série de ideias, ele vai tratar de uma série de temas. Parece que ele ficou um tempo ali na frente de uma universidade, de uma grande universidade da época, eu não lembro qual que era agora, e ele justamente anotava ali os pedidos de algumas pessoas que faziam uma determinada pergunta teológica, e ele procurava tratar ali dessas perguntas, procurando respondê-las. Parece que a Suma Teológica foi montada justamente a partir das perguntas que outras pessoas faziam a ele ali. Tá? E o que ficou mais famoso dessa Suma Teológica são justamente esses 5 provas da existência de Deus. Quais são essas 5 provas? Primeira prova é a prova do movimento. A segunda prova é a prova da causalidade, que a gente vai trabalhar aqui. Terceira prova é a prova do ser necessário e a possibilidade, a necessidade e a possibilidade. A quarta prova são os graus de perfeição. E a quinta prova da existência de Deus é do governo do mundo, da governabilidade do mundo. Mas a gente não vai tratar dessas provas aqui nesse curso da História da Filosofia do Nigel Warburton, porque eu estou seguindo a obra e vou ser fiel a ela. Se ele tratou só do segundo, eu vou tratar só do segundo também. Segunda via é o argumento da causa primeira. Então, esse argumento, na verdade, o Tomás de Aquino, ele vai tirar lá da filosofia do Aristóteles. Foi o argumento que o Aristóteles utilizou para provar a existência de algo que ele chama de motor primeiro, ou motor imóvel. Isso aí é uma coisa que só faz sentido dentro da filosofia da metafísica do Aristóteles. Mas, de certa forma, ali o Tomás de Aquino vai chamar aquele Deus, aquele motor imóvel, aquele motor primeiro de Deus, tá? Ele vai dizer que o motor de Aristóteles, na verdade, nada mais seria que
Deus, mas é bem diferente a ideia de Deus e a ideia do motor imóvel do Aristóteles. E qual que é essa segunda via, ou seja, a segunda prova da existência de Deus? Tomás Aquino parte do seguinte: tudo que existe é causa de uma coisa. Então, uma coisa causa a outra. Se eu estou aqui, eu sou a causa de uma relação entre meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe, para existirem, são causados ali pelos meus avós e por aí vai. Então, as coisas são causadas pelas outras. Mas se a gente for indo no passado procurando essas causas, a gente se estenderia até o infinito. Mas ir até o infinito é absurdo. Portanto, Tomás de Aquino chega à ideia de que tem que haver uma causa primeira, ou seja, tem que haver uma coisa que causou todas as outras. Se não houver essa coisa que causou todas as outras, a gente iria até o infinito, o que seria um grande absurdo. Então, o que é Deus? Deus é a causa não causada de tudo que existe. Por que Deus é a causa não causada? Deus causa todas as coisas. Ele é a causa do surgimento do mundo, dos homens e por aí vai. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus foi a causa de tudo isso. Mas Deus não é causado. Por quê? Porque se Deus fosse causado, se Deus fosse causa de alguma outra coisa, teria que haver algo antes de Deus. Se houvesse algo antes de Deus, então Deus não seria o primeiro e Deus, de certa forma, perderia o seu papel ali, digamos assim, de criador, tá? Então acho que é mais ou menos essa a ideia. Então o Tomás de Aquino vai trabalhar que Deus é causa não causada. Ele causa as coisas, mas ele não é causado por nada. É o mesmo argumento do Aristóteles ali para o motor imóvel. O motor imóvel move todas as coisas sem ser movido. Então esse é um dos argumentos ali da existência de Deus, que justamente ali o Santo Tomás de Aquino vai tentar mostrar. Filósofos posteriores comentaram esse argumento. Muitos filósofos também vão debater esse segundo argumento ali das provas da existência de Deus. Muitos vão se perguntar, por que a causa primeira tem que ter as características dadas pelas religiões? Então, muitas pessoas vão se questionar, beleza, Deus é a causa primeira de todas as coisas, mas por que ele tem que ter as características das religiões cristãs? Por que ele tem que ter as características de qualquer outra religião? Religião judaica, religião hebraica, religião islâmica e tal. Então, alguns filósofos vão criticar esse argumento, falando, não, beleza, Deus realmente é a causa de todas as coisas. Mas por que Deus tem que ter essas características, a característica dada pelas religiões? É um dos argumentos que vai tentar se usar ali para, digamos, discutir essa ideia aí do Tomás de Aquino. Outros autores vão se perguntar, por que as coisas não poderiam ter um regresso infinito? Então, para o Tomás de Aquino é absurdo que as coisas vão até o infinito, então existam causas infinitas. Outros autores vão dizer, não, isso não precisa ser um absurdo, isso não pode ser um absurdo, pode ser até uma coisa real. Vamos parar para pensar, hoje na ciência tem-se a ideia, por exemplo, muitas pessoas falam assim, o mundo surgiu por causa de um Big Bang, a teoria do Big Bang seria a teoria do início. Hoje, na verdade, na física a gente sabe que o Big Bang foi causado por outras causas, então o Big Bang não é a teoria inicial. Mas beleza, vamos supor que lá na época que o Big Bang foi desenvolvido, inclusive foi desenvolvido por um padre, foi um padre que desenvolveu a teoria do Big Bang. Então a gente se perguntava, tá, beleza, o Big Bang é o início de tudo, mas o que houve antes do Big Bang? O que fez com que o Big Bang surgisse? Aí que tá, então tá vendo? Alguns autores vão falar, não há possibilidade da gente ir até o infinito, porque o mundo, a realidade, deve ter começado de algum lugar. E outros vão se questionar, e por que a gente não chegaria até o infinito? Qual é o problema de ir até o infinito? Ou seja, se o mundo surge de um Big Bang, algo criou o Big Bang. E algo criou esse algo que criou o Big Bang e aí até o infinito. Por que esse argumento também não pode ser válido? Então, alguns autores vão trabalhar dentro dessa perspectiva também, tá? Aqui a gente está no final já da nossa aula, e esse representa, de certa forma, ali o final da filosofia escolástica, mas a escolástica não termina com Tomás de Aquino, vai ter uma série de autores ali depois que são muito importantes, como por exemplo São Boaventura, o Duns Scoto, vai ter também ali o Guilherme de Ockham, que justamente vai ser considerado como o último filósofo medieval e o primeiro filósofo moderno, né? Mas, bom, isso aí é um pouco polêmico até, porque na verdade a gente, beleza, pode até considerar ele o último filósofo medieval, mas na verdade considerar como o primeiro filósofo moderno é uma coisa bem polêmica, mas não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Então, aí depois da escolástica, a gente vai ter um outro período de pensamento chamado de renascimento, que vai ser as portas assim para a modernidade. E no renascimento, a ideia de Deus vai mudar bastante. O poder da igreja muda bastante ali no período renascentista, que começa ali por volta do ano 1470, 1500 e por aí
Vai. E a gente vai ver na próxima aula o autor do Renascimento, que é o Maquiavel, e a gente vai ver que o pensamento de Anselmo e de Aquino que a gente viu hoje contrasta com o pensamento de Maquiavel. Maquiavel vai começar a fazer uma crítica forte, digamos assim, à questão entre a relação entre política e igreja. Vai mostrar que política e igreja tem que se separar. Nessa época, esses autores pensavam que era correto que a igreja conduzisse as pessoas, conduzisse a política e por aí vai. Mas, na perspectiva de Maquiavel, é um grande erro que a igreja se envolva em assuntos políticos. E é sobre isso que a gente vai tratar mais ou menos na próxima aula. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo encontro.